Nas noites turbulentas do outono, as tempestades chuvosas enchem um rio após a seca do verão. É tempo para os homens fecharem em casa e lá se manterem. O mesmo não se passa com estes seres que vivem no rio. Agora é tempo para partirem. Para eles, o outono significa o início de uma longa viagem oceânica. Esta ondulação rodopiante e remexida rio abaixo na escuridão e à chuva é o movimento da partida das enguias. Pela frente têm cerca de 3.000 quilómetros do Oceano Atlântico até chegarem aos locais de procriação. Esta migração aquática é apenas um episódio na vida do rio, sempre em constante mudança. Se observarmos para além da superfície, verificamos que a velocidade e densidade da água, a luz e o crescimento das plantas estão em permanente alteração. E o ambiente do rio também muda, e com ele as complexas teias de vida que hospeda. No seu nascimento, o rio começa por encher as poças calcárias que armazenavam as águas invernosas. A teia da vida. A vida do rio. Os primeiros raios do sol da primavera salientam a beleza das águas claras a montante do rio. É o género de beleza que anda de mãos dadas com a simplicidade. A água, a luz do sol e vida vegetal, os três elementos que constituem a base de toda a vida animal turbulenta e numerosa. Tanto o homem como a efêmera dependem do equilíbrio certo da folha e caule, luz e água para dar início à cadeia alimentar que sustenta cada um e todos os seres vivos. Um ribeiro borbulhante, ainda não violado por humanos, é maravilhosamente rico de elementos que nesta estação tornam possível o nascimento e o crescimento. É a altura das jovens enguias, também chamadas eirós, se porem em movimento rio acima de regresso ao seu lar ancestral. Estas não são a prole das adultas que migraram no outono, não. Estes seres jovens e vivaços têm 3 anos. Estes 3 primeiros anos da sua vida foram passados à deriva desde o Mar dos Sargassos rumo à Inglaterra. Agora já estão suficientemente grandes e fortes para enfrentar os obstáculos e lutarem contra as correntes adversas. Ao longo de toda a costa da Europa, aos milhares de milhões, as eirós fazem esta entrada dramática nos rios. Muitas morrerão durante este percurso. Muitas serão apanhadas pelas redes de pesca, serão cozinhadas e comidas. Mas imensas sobreviverão a essas baixas. A ânsia de uma nova vida que as anima faz com que avancem sempre e com imensa determinação. E todavia uma eiró não é mais que uns poucos centímetros, como que um atacador de sapatos com vida, mas juntas nada as tem. Quando sobem o rio até ao ponto que procuram, as eirós assentam por uns 7, 8 ou 10 anos, vivendo no rio até atingirem a idade adulta.
Cada sobrevivente acabará por regressar ao mar numa noite tempestuosa de outono, quando escutar o apelo misterioso que por ele chama. Há outro animal que também vem do mar para os rios e que faz lembrar a Eiró, mas na realidade nem sequer é com ela aparentado. É a lampreia, que é um animal extremamente primitivo. Tem na boca uma espécie de ventosa com que se agarra a qualquer objeto que encontra no leito do rio, até mesmo uma velha garrafa de leite. É um parasita. Quando no mar, prende-se com a sua ventosa aos peixes e por ela deixa entrever a língua e os dentes. As aberturas laterais conduzem à câmara das guelras, permitindo assim que possa inspirar e expirar quando está presa pela ventosa. Nunca se alimenta quando está no rio. Apenas lá acasala, desova e morre depois. Uns anos mais tarde, as jovens lampreias irão dirigir-se para o mar e aí se tornarão adultas, exatamente ao contrário das enguias. Nos locais onde as águas correm velozes, a lampreia mantém-se estática, fixando-se a qualquer objeto que encontre no leito do rio. Uma das táticas, quando não se tem uma ventosa para sobreviver no rio, é manter-se bem no fundo deste. O aspecto e a forma podem fazer a diferença. E quando se vive nos fundos do rio, adquire-se a forma adequada. Achatada, por exemplo, que pode ser tão achatada como a solha, que é encontrada muito a montante. Quando nasce, a solha é como um peixe normal, na vertical, e com um olho de cada lado da cabeça. Mas depois rola para o lado, e um olho roda para o pé do outro, e assim a solha ficará o resto da vida. Quando não se tem uma vida ativa, a camuflagem é de grande importância. A pardelha é outro peixe que parece confundir-se com o rio. Praticamente só se movimenta de noite. Prova tudo o que é comestível agarrando o que se lhe depara com as barbas, chamadas barbilhos, e que são muito saborosas. Outro caçador notívago é o caboz. Esconde-se entre os seixos e as plantas aquáticas e, como qualquer outro habitante do rio, tem uma camuflagem que o torna difícil localizar. As trutas comem cabozes e os cabozes comem outros seres mais pequenos, como esta larva de efêmera. Portanto, a regra é não dar nas vistas. Para sobreviver na comunidade fluvial, torna-se necessário adotar uma forma de vida que não sofra com muita concorrência. E nisso não há maior especialista que esta larva de tricóptero. Aqui a vemos com o seu disfarce de pedras que lhe serve de proteção. Outro especialista andou por aqui a trabalhar, tecendo esta teia tal qual uma infatigável aranha. Uma obra tão delicada como uma renda de seda e, porém, suficientemente forte para enfrentar as correntes. É uma armadilha utilizada por outra espécie de larva de inseto. Em Inglaterra há cerca de 200 espécies de tricóptero. Esta é uma das espécies construtoras de teias. Só com 1 centímetro, tece uma rede que lhe retém os alimentos, arrastados pelas águas, verificando constantemente o que nela apanhou. Não sabemos qual a utilidade deste apêndice tipo pincel que tem na cauda, mas pensamos que indicará a força das correntes. Estes camarões de água doce são uma ótima presa. As larvas dependem da força das correntes para lhes trazer os camarões. Outras variedades desta espécie executam variantes da teia. Algumas apanham as presas em correntes mais lentas e não podem ficar quietas à espera. Têm de ser mais ativas. Estes confrontos de vida e de morte ocorrem com grande frequência ao longo de todo o leito do rio. Cada animal desenvolve uma técnica própria para encontrar o seu alimento a partir do que há disponível. Se subirmos do leito até meio caminho para a superfície, entramos num mundo completamente diferente. Aí, agarrados aos colos das plantas, encontramos um grande número de larvas. Depois de incubadas, transformam-se numa mosca preta e pequenina, com uma mordedura desagradável.
Mas agora o que lhes interessa é manterem-se vivas e, agarrando-se com a ventosa que têm na cauda, com os pelos da boca vão filtrando e recolhendo pequenas partículas de comida que as correntes trazem.